Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Pessoal, a gente já vai dar início ao nosso webinar. Eu só queria passar alguns recados para vocês, rapidinho, que daí a professora já começa a falar. Queria falar sobre a lista de presença. No final da palestra, a gente vai enviar um formulário para vocês, para que dessa maneira a gente consiga contabilizar as presenças, né? Cada um vai receber o certificado a partir atingindo 75% da presença, ganha um certificado, ou seja, tem que participar em 3 dos 4 dias. Quem não quiser receber o certificado, não tem problema, não tem a necessidade de responder. No formulário vão ter algumas questões de fixação para a gente saber se a gente conseguiu passar a mensagem de uma maneira clara. Não vale nota, podem ficar tranquilos, mas tem umas 3 perguntinhas lá para vocês responderem. A resposta vai ser enviada automaticamente via e-mail. Então, sem mais demora, eu vou apresentar a palestrante de hoje para vocês. A palestra de hoje é ministrada pela professora doutora Elaine Della Justina Soares. Ela possui doutorado em Ciências Biológicas na área de Entomologia pela Universidade Federal do Paraná. Possui licenciatura e bacharelado em Ciências Biológicas e mestrado em Ciências Biológicas na área de Entomologia pela mesma instituição. Atualmente é professora adjunta na Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Ela tem experiência na área de zoologia, com ênfase em taxonomia dos grupos recentes, atuando principalmente nos seguintes temas: taxonomia, filogenia, biogeografia e ecologia de insetos. Então, com esse currículo aí bem básico, queria dar boa noite para a professora Elaine. E, professora, quando você quiser, já pode começar, tá? Só vou pedir para você tirar o seu microfone do mudo e para você começar. Boa noite a todos, eu sou a professora Elaine, como a Letícia falou, e acho que a gente já pode começar a palestra, né, que depois a gente vai ter um tempinho para conversar. Eu só não estou ouvindo. Vocês estão ouvindo? Só deixa eu ver aqui. Você consegue me ouvir, Letícia? A Camila falou que dá para ouvir. Pode começar, professora. Só me diz se a apresentação está certinha. Tá sim. Bom, pessoal, então hoje a gente vai conversar sobre o histórico do Aedes aegypti no Brasil e as doenças associadas a ele, né? A gente fica dividido entre achar que o Aedes aegypti sempre esteve presente no Brasil ou de a partir da hora que ele se estabeleceu, ele nunca mais sumiu, né? E a gente também costuma associar ele à dengue, mesmo que hoje em dia a gente já tenha a zika chikungunya, já faz aí uns 4 anos, né? Mas, inicialmente, o Aedes aegypti era uma doença muito mais associada com a febre amarela. Então, vamos começar essa história. O Aedes aegypti, ele chegou aqui na América do Sul através das rotas de tráfico de escravo. Então, ele veio da África, ele é um mosquito africano, e através das navegações ele chegou aqui na América do Sul lá em torno de 1600. Tá? E ele, no começo, né, ele existiu por bastante tempo aqui sem ser vetor de doença nenhuma, e, lógico, no início não se sabia se ele era vetor de alguma coisa, né? Não se sabia nem que os insetos tinham potencial de veicular doenças. Então, eu vou falar agora para vocês sobre o papel do Aedes aegypti como vetor, tá? E como que essa história começou e a importância disso no combate às doenças transmitidas por ele. Então, na virada do século XIX e do século XX, em 1877, mais ou menos, o Patrick Manson descobriu que a filária era transmitida por um inseto vetor. Filária é um nematóide que é transmitido por um inseto vetor e que causa, por exemplo, elefantíase. Então, isso é bastante distribuído na África, e esse autor, Patrick Manson, foi o primeiro que descobriu que um inseto tinha um papel de veicular algum tipo de doença. Em 1884, o Pasteur e o Koch descobriram que as doenças eram causadas por micro-organismos, e assim surgiu a teoria bacteriológica.
Antes disso, não se tinha ideia de como as doenças eram transmitidas, ou pelo menos não existia nenhum organismo, nenhum ser capaz de transmitir doenças, não se sabia direito como as doenças funcionavam. Nessa mesma época, surgiu o estudo da medicina tropical, que busca, então, estudar como que é o ciclo evolutivo dos parasitas, levando em consideração tanto a teoria bacteriológica quanto a teoria da transmissão de doenças através de insetos vetores, e também estudar a dinâmica dos hospedeiros e do ambiente. Então, é uma medicina mais integrativa, que busca estudar como que os vetores, os hospedeiros interagem com o ambiente e como que se dá o ciclo completo de um parasita, tá? E todo esse contexto aqui acaba, então, com a teoria do miasma. Acaba vírgula, né? Porque ainda tem vários médicos e pesquisadores que continuam associando isso, as doenças, ao miasma. E o que é o miasma? Durante muitos séculos, quando ainda não se conhecia o papel dos micro-organismos na transmissão de doenças, e nem o papel dos vetores, achava-se que eram gases fétidos, podridão, água suja que transmitia doença, sem, entretanto, saber que micro-organismos estão associados a esse tipo de ambiente. Então, isso daqui não seriam insetos transmitindo patógenos a partir daqui para uma pessoa, e sim esses gases que causavam doenças, tá? Então, isso daqui durou anos, e durante esse período da teoria miasmática, a única medida que existia para evitar doenças era a limpeza. Em um contexto onde não tinha tanto o que se fazer com relação à limpeza, o que se dava para fazer era cruzar os braços e esperar as epidemias passarem. Em 1881, esse médico aqui, o Carlos Finlay, que era um médico cubano, ele propôs que o Aedes aegypti, lá em Cuba, poderia ser o transmissor da febre amarela. E ele também propôs que quem já tivesse pego a febre amarela, através da picada do mosquito, seria imunizado numa próxima oportunidade. Entretanto, ele não sabia qual era o micro-organismo que era responsável por causar a febre amarela. Em 1901, o Walter Reed, que é esse médico americano, ele, além de corroborar a teoria do Finlay, ele propôs, então, que esse vetor era realmente o Aedes aegypti. Ele encontrou um que ele chamou de bacilo, que era responsável pela febre amarela, e disse que esse vetor, ao se contaminar, depois de 12 dias que transmitiria a doença, que é mais ou menos o ciclo evolutivo mesmo da febre amarela, tá? Ele aplicou esses conhecimentos no Canal do Panamá e, com isso, conseguiu diminuir a incidência de febre amarela no Canal do Panamá. Então, sabendo que tem um vetor, agora é possível ter medidas profiláticas mais eficientes, né? Pois se, afinal, eu não consigo controlar os odores fétidos para acabar com a doença, matar mosquitos é uma coisa que já era conhecida na época, né? Então, o uso de roupas compridas, de venenos para acabar com os mosquitos, diminuiu a transmissão de febre amarela no Canal do Panamá, e foi isso que permitiu a construção do Canal do Panamá. Antes desse momento, várias vezes foi tentado abrir o Canal do Panamá, mas nunca foi possível porque os trabalhadores ficavam muito doentes e acabavam falecendo. E nunca conseguiram terminar esse Canal do Panamá, antes de descobrir como combater a doença. Tá? Então, com essas bases teóricas, foi possível, então, pensar numa profilaxia e também na erradicação do Aedes, e uma coisa que a gente usa até hoje, né, para combater as doenças causadas pelo Aedes, o melhor que a gente tem a fazer é combater o próprio Aedes. Então, vamos falar um pouco agora sobre o Aedes aegypti no Brasil, uma história, então, que eu vou contar para vocês, que vai desde 1600 até 1958. Então, como eu falei, né, em 1600, o Aedes aegypti chegou na América através do tráfico de escravos. Então, aqui da África, o Aedes veio parar na América do Sul, no Caribe, e aqui
na região da Flórida, no sul dos Estados Unidos. Tá? E aqui se estabeleceu e ficou bastante tempo, então, Aedes aegypti aqui nessa região, sem causar doença alguma. Em 1849 para 1850, a febre amarela chega no Brasil. Tá? E durante esse período aqui, nesse ano, houveram 4.000 mortes, uma população estimada em 200.000 pessoas, e como estamos falando aqui da teoria miasmática, não se tinha muito o que fazer. Então, tratava-se os doentes e, nos momentos de verão, quem era rico ia para regiões mais afastadas. Então, por exemplo, esse daqui é o Dom Pedro II, e ele subia, então, para as casas de veraneio dele, que ficavam em Petrópolis, para tentar evitar se infectar de febre amarela. Tá? Então, o que as pessoas mais ricas faziam era isso, elas saíam do centro do Rio de Janeiro, e aqui é focado no Rio de Janeiro, porque lá era a capital do Brasil, né? Então a maioria do que se fala dessa época é baseado lá no Rio de Janeiro. Então essas pessoas iam para o litoral e iam também para as montanhas para evitar o centro, que era uma região bastante adensada já, e que tinha bastante rotas comerciais. Então, aqui mostrando para vocês um livro de 1889, que eu peguei essa página aqui no arquivo do Senado Federal, porque o nosso Senado também existe desde lá da época do Dom Pedro I, então tem um acervo bastante rico. Então, a gente vê aqui, ó, em 1856 morreram 3.860 pessoas, e aqui em torno de 34 anos a gente teve um total de 34.000 mortes por febre amarela no Brasil. Tá? Então, era uma doença com uma letalidade bastante alta e que não tinha muito o que se fazer a respeito dela. Então, o que acontecia? Nesses momentos que tinha surtos de febre amarela, que existiam epidemias de febre amarela, os portos das regiões onde tinha epidemia ficavam em quarentena. Então, o que acontecia? Os navios, quando eles chegavam no Rio de Janeiro, eles passavam direto para Santos. Se Santos também tivesse epidemia, eles desciam, então, para Buenos Aires. E evitavam o Rio de Janeiro e Santos até que acabasse a febre amarela. Né? Então, se a gente olha aqui, tem anos que quase não teve caso e tem anos que tiveram muitos casos. Então, nesses anos com muitos casos, a economia era bastante prejudicada. Mas não se tinha o que fazer, né? Só tinha que esperar a quarentena acabar. Aí, em 1903, o Oswaldo Cruz, antes disso, ele foi para a Europa estudar no Instituto do Pasteur, e lá ele aprendeu a teoria bacteriológica, ele estudou bastante, e ele voltou em 1900 para o Brasil, e assim que ele voltou, ele já conseguiu erradicar a peste bubônica do litoral, através do controle de ratos, que abarcam as pulgas, que são os vetores da peste bubônica. Então, em 1903, ele foi nomeado pelo governo federal para comandar a Diretoria Geral de Saúde Pública. E quando ele estava nessa diretoria, então, ele fez uma intensa campanha de combate ao Aedes aegypti, além de campanhas de saneamento do Rio de Janeiro, e ele acabou, então, erradicando a febre amarela urbana em 1909. Tá? E aqui a gente vê, então, que em 1903 teve 584 casos, e em 1909 foi caindo até que erradicou, e as pessoas até ficavam impressionadas de não ter mais casos de febre amarela. Tá? Pouco tempo depois, então, várias medidas foram tomadas, né? Então, eles usavam bastante fumacê, eles colocavam as pessoas que estavam com febre amarela em quarentena, então eles faziam uma cama telada e colocavam uma pessoa lá dentro, e eles também batiam veneno tanto na casa da pessoa, mais ou menos igual o fumacê de agora, quanto nas ruas também. E se as casas eram de péssima qualidade, eles acabavam derrubando essas casas, mas aí isso é assunto para outra história.
Tá? E a última epidemia de febre amarela no Brasil, nessa região do Rio de Janeiro, foi em 1942. Então, a gente vê que Oswaldo Cruz foi bastante eficiente. Ele, inclusive, foi para Cuba para aprender como controlar o Aedes aegypti lá com as campanhas cubanas, né? Lembro que o médico que descobriu que o Aedes aegypti era vetor era um médico lá de Cuba. Tá? Então, o combate da febre amarela era baseado na erradicação do vetor. Então, controlando esse vetor, era possível também controlar a febre amarela. Então, foi um avanço tecnológico imenso daquele momento onde não se tinha o que fazer e tinha que esperar passar, para um momento de erradicação do vetor. Tá? E aí, existiu, entre 1920 e 1928, a primeira grande campanha de erradicação de vetores. Em 1916, então, foi criada a Campanha Mundial de Erradicação de Febre Amarela, financiada pela Fundação Rockefeller, que é uma fundação filantrópica que existe até hoje no combate de doenças tropicais, principalmente, que ela atua. E, depois do lançamento, então, eles tinham como ideia o foco, as cidades que eram foco-chave, e a proposta deles era que, se eles combatessem os mosquitos em poucas cidades grandes, isso seria suficiente para erradicar a doença de uma região. Então, eles pensavam que, se eles controlassem a doença em Santos, no Rio de Janeiro, em Salvador, que eram as principais cidades do Brasil, com isso eles erradicariam a febre amarela daqui do Brasil inteiro. Então, porque essas cidades grandes eram as únicas que tinham populações suficientes para sustentar uma epidemia e a manutenção da doença a longo prazo. Quando eles chegaram aqui no Brasil, então, em 1920, os sanitaristas brasileiros, que já tinham aquele know-how que eu acabei de falar para vocês do Oswaldo Cruz, e que já tinham rodado todo o interior do Brasil e visto que os focos de febre amarela eram disseminados também em cidades menores e cidades do interior, eles entraram em combate. Então, teve uma briga entre esse pessoal que veio do Rockefeller, que era um pessoal dos Estados Unidos, que tinha essa situação de foco-chave, e os sanitaristas brasileiros, que tinham uma outra visão. Além disso, uma diferença que tinha entre essas duas comissões era que esses médicos aqui, eles acreditavam na erradicação de larvas, que é uma boa parte do que a gente faz hoje, né? Então, eles jogavam veneno nos containers, eles se dedicavam a construir cisternas para captação de água e manter esses containers fechados, enquanto os sanitaristas brasileiros preferiam fumegar e fazer fumacê para combater adultos. E, além disso, nos dois casos, e isso é convergente, eles se preocupavam bastante com o saneamento das cidades como medida profilática para evitar e combater o mosquito Aedes aegypti. Em 1926, baseado nessa campanha de foco-chave aqui, que foi o que a Rockefeller apregou e foi o que acabou sendo adotado no Brasil, houve a erradicação completa de focos de febre amarela no litoral brasileiro, que era onde tinha cidades grandes. Mas os médicos do interior do Brasil, eles cobravam que continuava acontecendo os casos mais para o interior e que ninguém fazia nada. Tá? Em 1928, foi encerrada a campanha aqui no Brasil, aqui na América, porque todo o litoral já tinha sido erradicada a doença, tanto aqui no Brasil quanto em outros lugares também. Então, já tinha tido campanha bem-sucedida no Equador, na Bolívia, e aqui no Brasil, dentro da teoria do foco-chave. Tá? E, voltando aqui, os médicos cobrando, os médicos do interior. Então, aqui mostrando, né, uma das críticas que o pessoal da Fundação Rockefeller fazia é que isso daqui, que é o fumacê, era uma coisa bastante chamativa, e que isso daqui tinha muito mais função de mobilizar a sociedade do que, de fato, funcionar. Mas a gente sabe que
hoje em dia a gente sabe que combater a larva e o adulto é bastante importante, né? E aí, o que aconteceu? Em 1928, a Fundação Rockefeller sai da América Latina e vai para a África para entender como é que funciona o mosquito lá e para combater a febre amarela lá. E em janeiro de 1928, a Diretoria Nacional de Saúde Pública encerra o combate, porque já fazia 20 anos que eles não encontravam uma grande quantidade de Aedes aegypti nas cidades grandes e também não tinha muito mais febre amarela. O que acontece? Nessa época, estava tendo muita migração do interior para o litoral, para as cidades grandes, para as capitais, por causa das mudanças econômicas, né? Então, saindo de uma comunidade rural para uma comunidade mais urbana. E 4 meses depois, então, houve um grande surto de febre amarela no Rio de Janeiro, que resultou em 436 óbitos. É uma coisa que a gente já sabe hoje, né? Se a gente não combate o mosquito, o que acontece é que daqui a pouco tem uma reemergência e um surto da doença que está circulante na época. Quando a Fundação Rockefeller chega na África, eles começam a encontrar, como eles estudam e andam mais do que eles andaram no Brasil, eles descobrem que a teoria do foco-chave não funciona e que as cidades pequenas também podem fazer ressurgir o mosquito vetor, como foi percebido aqui no Brasil também. Eles descobriram que o macaco serve como reservatório de febre amarela, é uma coisa que até hoje a gente aplica, né? Então, vocês se lembram que há 2 anos atrás teve surto silvestre de febre amarela e o macaco que era reservatório. E descobriram também que outras espécies de Aedes funcionam como vetor da febre amarela. Tá? Entre 1929 e 1947, não existiu nenhuma grande campanha estruturada de erradicação do Aedes aegypti. Então, o que acontece? Em 29, que deu aquele surto, houve uma nova campanha de erradicação para o Rio de Janeiro, com 10 mil homens trabalhando para erradicar o mosquito, conseguiram controlar o surto, e o Brasil reforçou as campanhas locais, então, para não entrar em surto muito grande as cidades principais e também para tentar erradicar a febre amarela das cidades pequenas. Enquanto isso, a Fundação Rockefeller estruturou-se mais na pesquisa do que no combate propriamente, né? E isso ajudou, então, a construir mudanças de paradigma. Então, localidades foco já não funcionam, se quer combater, tem que combater em tudo, tem que pensar na febre amarela silvestre também, em outros mosquitos que podem trazer a doença, e chegou a Segunda Guerra Mundial, onde daí, lógico, nada pôde muito ser feito no mundo, porque estava tudo mobilizado para a Segunda Guerra. Em 1947, então, é lançada a Campanha Continental para a Erradicação do Aedes aegypti, pela Organização Sanitária Pan-Americana, com apoio, então, isso foi proposto por esse médico brasileiro aqui, e essa campanha, então, ela foi nos mesmos moldes da anterior, mas com mais conhecimento. E ela foi efetiva, e aí, ao longo desses 11 anos aqui, né, o Brasil se viu livre da febre amarela urbana. Tá? Então, na Conferência Sanitária Pan-Americana de Porto Rico, o Brasil foi declarado livre da febre amarela urbana, e desde então nunca mais teve um surto de febre amarela urbana no Brasil. A gente já teve alguns surtos, mas são surtos associados à febre amarela silvestre. Então, o que acontece? Existe o ciclo silvestre ainda estabelecido em alguns lugares, como a gente viu aí há 2 anos atrás, transmitidos por mosquitos diferentes. Então, esse daqui é um sabetes, um mosquito bem bonito. Se vocês estiverem no mato e virem ele,
espantem ele, porque dá vontade de ficar olhando, porque ele é muito bonito. Então, esse ciclo aqui, ele continua presente, e a gente tem que ficar atento sempre, porque o Aedes aegypti continua presente nas cidades, né? Então, existe competência para essa transferência para o ciclo urbano, mas, por sorte, ela não aconteceu. Além disso, a gente tem a vacina também, desde lá dos anos 30, e as áreas endêmicas de febre amarela, todo mundo deve ser vacinado. Então, aqui em Foz, por exemplo, todo mundo tem que ter vacina de febre amarela. E isso ajuda, então, a evitar surtos de febre amarela. Tá? Então, agora falei para vocês, né, em 1958, o Brasil e vários lugares da América foram considerados livres do Aedes aegypti, mas depois o Aedes aegypti retornou para o Brasil, e além dele retornar, esse aqui é o Aedes aegypti, agora a gente tem também o Aedes albopictus, que é um mosquito de origem asiática e que também pode transmitir algumas das doenças que a gente conhece. Tá? Então, nos anos 70, o Aedes aegypti voltou para o Brasil. Então, ele foi primeiro detectado no sul da Bahia e depois no Rio de Janeiro, em 77. E provavelmente ele foi completamente erradicado aqui do Brasil e houve reinvasão tanto de uma linhagem dominicana, da República Dominicana, para essa parte sul aqui do Brasil, quanto de uma linhagem que provavelmente começou a se alastrar a partir da Venezuela. Tá? Então, esses países aqui são países que nunca tiveram erradicação do Aedes aegypti. E aí, a partir deles, houve a migração desses mosquitos ao longo da América do Sul, e com isso o Brasil os mosquitos voltaram para o Brasil nos anos 70. Então, o Brasil ficou mais ou menos ali 20 anos, né, 15 a 20 anos livre do Aedes aegypti. O Aedes albopictus, ele já chegou aqui no Brasil em 86, mais ou menos. Então, ele chegou na América em 1985, e provavelmente o que aconteceu, que a partir de algum porto aqui do Espírito Santo, ele se alastrou através das linhas de trem. Então, ele foi encontrado ao mesmo tempo em Viçosa, que fica por aqui assim, e no interior do Rio de Janeiro, 2 lugares que têm universidades federais, que têm linhas de pesquisa associadas à entomologia. Então, foi rápido esse reconhecimento, e esses lugares, então, notificaram a SUCAM, que era o órgão responsável por estudar as doenças tropicais aqui no Brasil, e esse órgão, então, fez buscas ativas em São Paulo e também no Espírito Santo, e encontrou também, nessa mesma época, Aedes albopictus. Tá? Então, e depois, provavelmente, múltiplas invasões fizeram com que a distribuição atual de Aedes albopictus seja essa daqui. Então, agora que a gente já falou que os mosquitos voltaram, né, vamos falar, então, das doenças que a gente tem agora como mais comuns para o Aedes aegypti, para o Aedes albopictus. Né? Então, a gente tem, eu estou falando aqui da dengue, dos anos 80 para frente, mas existem registros de dengue já no século XIX, tá? Então, em 1846, já existiam relatos esporádicos de dengue, mas a doença principal era a febre amarela, era ela que causava perdas econômicas importantes para o país e perdas importantes de vida também para o país, né? E aí, aqui eu cito como exemplo um relato clínico que para Curitiba, de 1896, reportando dengue em Curitiba. Tá? Dengue tem 4 sorotipos diferentes, então a gente trata ela como uma única infecção, mas na verdade são 4 vírus diferentes, e uma pessoa possivelmente pode se infectar dos 4, e por isso que algumas pessoas têm várias dengues.
cada vez que ela se infecta com uma dengue, ela é imunizada, tá? Mas quando a pessoa é infectada por mais de um sorotipo, existe a chance de causar hemorragias, a famosa dengue hemorrágica. E aí a gente vai ter agravamento. A dengue é transmitida reconhecidamente tanto pelo Aedes aegypti quanto pelo Aedes albopictus. Aqui contando rapidinho para vocês, né, que o primeiro dengue que foi encontrada foi o sorotipo 1, registrado aqui para a Polinésia e para o Japão, tá, em 1943, e aqui a gente está vendo, então, anos 40 e 50, anos 60, 70, 80, 90 e anos 2000 e 2010. Então, aqui, nos 4 sorotipos, a gente vai ter essa mesma organização, e vocês estão vendo aqui, a partir dos anos 80, o sorotipo 1 se alastrando bastante, né? E já nos anos 90, aqui, o Brasil praticamente completamente tomado do sorotipo 1. Sorotipo 2 começa em 44 nessa região também, e se espalha pelo mundo, devagarinho no começo, depois, já nos anos 90 também, a gente tem uma grande quantidade de lugares do Brasil tomado pelo sorotipo 2. Sorotipo 3 começa em 53 aqui nessa região e vai se espalhando pelo mundo, e ele se estabelece mais no Brasil nos anos 2000. E o sorotipo 4, também dos anos 50, também se estabelece mais no Brasil nos anos 2000. Então, o que a gente tem? Primeiro, o mosquito volta, e depois que o mosquito volta, a gente vai ter rapidamente a dengue se espalhando aqui no Brasil. Isso aqui é associado também a um aumento de rotas de transporte humano, né? Então, a gente tem aqui essa época dos anos 90 e anos 2000, com as pessoas circulando mais pelo mundo. Aqui comparando, né, para a América do Sul, vocês vão vendo que é mais ou menos o mesmo perfil, o sorotipo 1 e 2 se estabelecendo antes, e o 3 e o 4 se estabelecendo depois, tá? E uma coisa importante que aconteceu foi que nos anos 90, compatível com esse alastramento aqui, mudou a cepa de sorotipo 2 do Brasil, então invadiu uma nova cepa de sorotipo 2, que é uma cepa asiática, que aumentou a dengue hemorrágica, tá? Então, além de ter as duas confluindo, essa cepa aqui é uma cepa mais virulenta. Então, o que a gente vai ter? O primeiro surto de dengue para o Brasil, que é um surto considerado grande, apesar dela ter entrado nos anos 80, aqui, o sorotipo 2 desde 84, o primeiro surto considerável é um surto no Rio de Janeiro, em 86, que é esse daqui, que teve mais de 40 mil pessoas infectadas, tá? E a gente vê, então, que ao longo do tempo aqui, até os anos 2000, a gente vai tendo um grande número de casos reportados de dengue, independente do sorotipo, e aqui nos anos 90 a gente vai ter o primeiro grande número de mortes, tá? Em 1990, e essas mortes aqui são associadas, então, esse DHF aqui, é a síndrome hemorrágica. Então, a gente vai ter aqui essa mudança do sorotipo 2, aumentando a letalidade da dengue. Então, quem já teve dengue sabe que é uma doença incapacitante, mas quando a gente tem a hemorrágica também, existe uma chance de morte bastante maior. Aqui, somando os 4 sorotipos, a gente vê como que esses sorotipos se espalham aqui na América do Sul, e a gente vai ter aqui, então, nos anos 90, já os 3 sorotipos estabelecidos em alguns lugares do Brasil, como São Paulo e o Maranhão, 2 sorotipos na maior parte do Brasil, e outros lugares aqui, como o Rio de Janeiro, por exemplo, e Sergipe e o Ceará, com os 4 sorotipos. E agora, hoje em dia, quase o Brasil inteiro com os 4 sorotipos. Tá? Aqui eu trouxe um recorte de um boletim epidemiológico desse ano, que foi para a semana 26,
mostrando para vocês, então, que aqui no Paraná a gente está com 3 sorotipos circulando nesse ano, né? Então, até a semana 26, foram identificados 874 casos de dengue, né? Com 415 óbitos nesse ano. Esse reporte que eu trouxe é da nossa página ecologiasaude.com, onde a gente tem um post onde a gente explica como é que funciona um boletim epidemiológico. Depois a gente põe o link para vocês. Com relação à Zika, ela é uma doença bem mais nova, né? Quando a gente começou o projeto em 2013, ainda não existia Zika e chikungunya aqui no Brasil. E a Zika, então, ela foi descoberta em 1947, e ela nunca fez muita coisa. Em 2007, na Micronésia, que fica nessa região aqui, ela teve um surto nessa ilha, mas com baixa letalidade. Em 2013, ela foi para a Polinésia Francesa, e dali ela veio aqui para a América Central, provavelmente pelas forças de paz da ONU, lá no Haiti, e do Haiti ela veio para o Brasil, tá? Entre 2014 e 2015. Começou aqui no Nordeste do Brasil. Aqui uma rota de dispersão, aqui está começando em 2014, é um outro artigo que eles colocam no começo da Zika no Brasil como 2014. Em cinza, a área permanente de transmissão de dengue, para mostrar que o mosquito Aedes aegypti já está presente, né? E aí a gente vê aqui, ó, 14, 15, 16. Como a gente tem o mosquito presente, a dispersão da Zika no Brasil foi extremamente rápida, né? E aqui a gente tem nesse boletim da semana 26, 4.666 casos de Zika. E essa aqui é a distribuição geográfica da Zika para o começo desse ano, tá? Eu trouxe isso aqui para vocês porque a gente ouviu muito falar na Zika lá em 2015 e depois a gente parou de ouvir falar nela, né? Então parece que ela não existe mais, mas continua tendo bastante casos. Depois a gente tem a chikungunya, desculpa que está escrito errado aqui. A chikungunya, ela surgiu na Tanzânia em 1952, teve alguns surtos epidêmicos restritos na África e na Ásia e não saiu de lá. Em 2005 e 2006, ela foi parar nas Ilhas Reunion, da Polinésia Francesa também. Depois, em 2013, em dezembro, foi o primeiro caso autóctone da América. Autóctone quer dizer que é transmissão local. Então, já tinha tido casos antes, mas que vieram de fora infectados e não transmitiram para ninguém. Nenhum mosquito se contaminou, se infectou e também não infectou ninguém, né? E aí, então, em dezembro, a gente tem o primeiro caso autóctone na América, aqui no Caribe, tá? Depois, em 2014, em julho, quase todas as ilhas do Caribe já estavam com registro de chikungunya. E essa chikungunya, então, desce daqui, provavelmente da República Dominicana. A gente vai ter 3 casos importados no Ceará em julho de 2014, que eram alóctones, eles eram importados e não geraram um surto. E em setembro, então, a gente vai ter o primeiro caso autóctone do Brasil, que foi aqui em Feira de Santana, na Bahia, tá? E aí, em outubro, a gente já vai ter Belo Horizonte, Salvador, com chikungunya. E agora a gente tem vários lugares do Brasil com chikungunya. Sendo que nesse ano, provavelmente, a gente teve 48 mil casos até a semana 26. Tá? Então, é bastante coisa também. Então, tanto a Zika quanto a chikungunya são doenças que chegaram para ficar, e só com a erradicação do mosquito que a gente consegue controlar essas 3 doenças. A febre amarela não voltou a ser urbana, como eu já falei para vocês. Aqui algumas referências que eu utilizei. E lembrando que amanhã, então, a gente tem a palestra do professor Christian. Deixa eu ver se vocês ainda estão aí.
Aqui eu fiquei atrás da minha tela. O pessoal tá assim, tava todo mundo ali mandando boa noite no YouTube. E agora eu queria abrir para dúvidas, pessoal. Se você quiser, se vocês tiverem mais alguma dúvida, podem ir mandando. Eu vou acompanhando aqui pelo chat, que a Laura mandou uma dúvida aqui. Então, a Laura Beatriz perguntou: noto nos gráficos apresentados que os surtos e epidemias aqui no Brasil foram altos e gostaria de saber se aqui é favorável à reprodução dos mosquitos por conta do clima. Sim, Laura. O Aedes aegypti e os albopictus, eles têm um pouco de diferença, tá? Deixa eu ver que horas são. Pode ir que dá tempo ainda. Eles têm um pouco de diferença de temperatura. O Aedes aegypti, ele tem uma temperatura ótima entre 25 e 30 e poucos graus. Nossa temperatura aqui de Foz. Né? Então, quando começa a esquentar o tempo, a gente vai ter uma quantidade maior de Aedes aegypti. O Aedes albopictus, a tolerância dele é até mais ou menos 28 graus, e ele é um inseto também que prefere mais áreas sombreadas, então ele é mais de interior de florestas mal preservadas, né? Porque quando a gente tem florestas bem preservadas, os outros insetos da floresta e os outros animais ajudam a fazer um controle. Eu não trouxe para vocês, para não ficar muito longo, mas com as mudanças climáticas e o aumento da temperatura, a tendência é que até áreas que não têm muito Aedes aegypti passem a ter, porque vão ficar mais aquecidas, tá? Então, esse mosquito, ele tem ovos que resistem mais ou menos 5 meses secos. Então, agora que a gente teve o período de inverno, eles são capazes de sobreviver. Talvez no futuro, se aqui ficar muito quente para eles sobreviverem no verão, eles sobrevivam dentro do ovo durante o verão e passem a transmitir mais durante o inverno. Mas o clima é favorável para a reprodução do mosquito, sim. O professor Cristiano até fez um adendo aqui que ele vai falar um pouco disso amanhã. Então, Laura, amanhã também vai estar especial para você. Tem mais uma pergunta aqui, professora? A Vilmária de Oliveira perguntou. Eu tenho uma pergunta, não entendi muito bem sobre casos autóctones de chikungunya. Por que autóctones e não alóctones? Porque quando a vigilância epidemiológica, essas doenças são doenças que são notificáveis, né? Elas são obrigatórias de notificação. Então, sempre que tem um caso, a vigilância epidemiológica tem que notificar e entender esse caso. Então, do mesmo jeito que agora a gente sabe quantos casos são importados ou são locais na transmissão do coronavírus, agora acho que nunca foi tão fácil entender boletim epidemiológico igual agora, que está todo mundo acostumado, né? Mas um caso autóctone é um caso que é transmitido no próprio lugar. Como naquele caso da chikungunya de julho, do Ceará, foram 3 pessoas que viajaram, voltaram e mais ninguém foi encontrado com chikungunya, isso é considerado um caso alóctone, importado. Tá? E autóctone é quando tem uma transmissão local. Então, alguém ficou doente e foi na cidade. Então, por exemplo, se uma pessoa... Aqui em Foz, a gente não tem malária. Pelo menos, geralmente, não tem. Se alguém tiver com malária aqui em Foz, provavelmente é um caso alóctone. No Paraná é bastante comum, porque tem muita gente que sai daqui e vai para o norte do Mato Grosso, que vai para Rondônia e pega malária lá e volta, mas não costuma ter transmissão de malária aqui no Paraná. Então, são casos alóctones. Por mais que eles sejam persistentes e todo ano tem, não são casos locais, de transmissão local. Perguntaram aqui no WhatsApp para mim as características de cada tipo de dengue, o dengue 1, dengue 2, que se você poderia falar um pouquinho mais dessas diferenças. Da diferença da doença? Dos tipos de dengue, do 1, 2, 3 e 4.
E vai ter que ver com o Jean se ele vai falar. Eu não planejei falar, não. Eu sei que o 1, o 2 e o 3 são parecidos. Eles são reconhecidos, porque ao analisar o sorotipo, a doença é parecida, né? Que é essa dengue comum. Não, na verdade, é o 1, o 3 e o 4, que são parecidos, se não me engano. E o 2 é diferente. Essa dengue do tipo 2 é a que está com maior circulação agora e ela tem características de doença um pouco diferentes, tá? Mas se reconhece isso, talvez o Christian vai dizer amanhã, por genomas. Então, o teste reconhece que são, e os 4 são linhagens diferentes dentro do mesmo vírus. É como se fossem as raças do vírus. O Christian confirmou que vai falar um pouquinho disso amanhã mesmo. Tem mais uma dúvida aqui. A Emily perguntou se você poderia explicar sobre o boletim epidemiológico, que datas ele leva em consideração. Tá, por causa da semana 26, né? Então, o boletim epidemiológico, agora que a Emily me pegou, porque eu não tenho como é que chama? Eu não tenho uma cola aqui, mas eu sei que a gente está na semana 41. Isso eu sei. Essa cola eu tenho. Então, o que acontece? Toda semana epidemiológica, ela começa num domingo. A primeira semana epidemiológica do ano, ela termina no primeiro sábado do ano. Então, ela não começou no dia 1º de janeiro, ela começou um pouquinho antes. Eu não tenho agora um calendário aqui para dizer exatamente que dia que foi. Mas o primeiro sábado de janeiro é o último dia da primeira semana epidemiológica. Tá? Então, agora a gente está na semana 41, faz ali mais ou menos uns 3 meses que é aquele ali, acho que é de julho, né? Aquele boletim. A Carolina perguntou se o Aedes aegypti e o Aedes albopictus podem conviver em um mesmo lugar. Podem quando a gente pensa no macroambiente, tá? Quando a gente pensa no microhabitat, não. E o que acontece? O Aedes aegypti, ele prefere containers artificiais. Então, ele vai botar o ovo geralmente no ambiente mais urbanizado e aí em qualquer lugar. No pratinho de planta, aquilo que passa na televisão sempre para vocês que tem que tomar cuidado, né? Então, naquele tampinha de garrafa abandonada, na garrafa abandonada, no pote de água do cachorro que não for cuidado, numa coisa que ficar largada no quintal, ali vai juntar água e os ovos provavelmente vão ser de Aedes aegypti. O Aedes albopictus, ele também vai usar esses lugares, mas ele é de um lugar um pouco mais fresco. Então, geralmente, a gente vai encontrar ele na borda de mata. Tá? Então, ele vai ficar ali no buraco da árvore, dentro da mata, vai ficar no copinho abandonado dentro da mata. O problema não é a mata, o problema é quem foi ali e largou lixo naquela mata, né? Que é onde vai ter mais mosquito. Porque, como eu falei para vocês, num oco de árvore que fique no meio de uma floresta, você vai ter uma comunidade de mosquitos bastante grande ali, que eles vão competir e a densidade populacional de Aedes vai ser baixa. Tá. Professora, tem mais algumas dúvidas aqui, mas o pessoal perguntando um pouco da vacina, de uma parte que o Christian vai falar um pouco amanhã e o Jean vai falar depois de amanhã. Então, acho que dá para a gente encerrar, para deixar para cenas bombásticas dos próximos capítulos aqui, com as informações que o Christian vai passar para a gente. Mas eu queria te agradecer por ter aceitado o convite de estar aqui hoje. Essa palestra foi muito boa, muito legal. Gosto bastante desse tema, de saber um pouquinho, né, dos bastidores aí. E queria te agradecer, professora, pela participação. Foi ótimo. Obrigada, viu? Obrigada, Letícia. Daí, se alguém quiser alguns desses artigos, a gente pode mandar por e-mail depois, tá? Se tiver algum interesse em ler os artigos. E depois essa palestra também vai ficar disponível lá no nosso site. Isso, pessoal. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode mandar. Eu posso passar seu Instagram para eles, professora? No Instagram?
Mas tem o Instagram do... Pode? Eu te marquei lá. Aí, pessoal, se alguém Uhum. quiser mais alguma dúvida, assim, tiver mais alguma dúvida, pode perguntar para ela. Ou então, entra no nosso Instagram e esse vídeo vai ficar disponibilizado no portal. E acho que é isso. Acho que de dúvidas é isso. Pessoal, não esqueçam de preencher a lista de presença, tá? Colocar o seu nome lá e responder as perguntinhas. Mas por hoje é isso. Amanhã tem mais. Venham ver as declarações bombásticas do Christian. Eu estou lendo aqui no... O pessoal tava ali causando. O Christian ali agitou os comentários. Mas é isso, gente. Muito obrigada e boa noite para vocês. Obrigada, pessoal. Espero que tenham gostado. Boa noite.